a história de Rebeca. Rebeca, esposa de Isaque e mãe de Esaú e Jacó, é uma mulher de fé e coragem. Ela foi escolhida por Deus para se casar com Isaque, após demonstrar bondade ao oferecer água a um servo de Abraão. Sua história ensina sobre obediência e confiança em Deus. A história de Rebeca é contada no livro de Gênesis, onde Abraão, preocupado com o futuro de seu filho, Isaque, envia seu servo em uma jornada para encontrar uma esposa para ele. O servo orou a Deus pedindo que a mulher escolhida fosse generosa e oferecesse água, não só a ele, mas também aos seus camelos. Quando Rebeca apareceu, ela fez exatamente isso, mostrando hospitalidade e bondade. Impressionado, o servo de Abraão a leva até sua família. E após conversar com os pais de Rebeca, ela aceita a proposta de casamento. Com fé, ela deixa sua casa e viaja para se casar com Isaque, sem hesitar. Ao chegar, ela é recebida por Isaque, que estava triste pela morte de sua mãe, Sara. Juntos, formam uma nova família. Rebeca teve 2 filhos, Esaú e Jacó. A história mais conhecida de Rebeca envolve a bênção de Isaque, quando ela, com a ajuda de Jacó, engana Isaque cego, para que ele desse a bênção de primogenitura a Jacó e não a Esaú. Esse ato gerou conflitos, mas também cumpriu os planos de Deus, que já havia dito que Jacó seria o escolhido. A história de Rebeca nos ensina sobre fé, coragem e obediência. Ela confiou em Deus ao tomar decisões difíceis e foi parte importante no cumprimento do plano de Deus para a nação de Israel. Mesmo em momentos de desafio, ela seguiu a vontade de Deus, mostrando que Ele tem um propósito para cada um de nós. Lições que aprendemos com a vida de Rebeca, mãe de Esaú e Jacó, esposa de Isaque e filha de Betuel. Essas são algumas formas pelas quais Rebeca é conhecida. Rebeca é abençoada para ser a mãe de milhões de pessoas. Ela casa-se com Isaque, Gênesis 24, 60 a 67. Contudo, a mensagem que a Bíblia passa vai além. É sobre fé, persistência, humanidade e compreensão dos planos de Deus. 2 lições da história de Rebeca são também a importância da oração e a compreensão das consequências de nossas ações. Rebeca e Isaque se dedicaram por 20 anos a orações para alcançar a graça de ter filhos. Mulher temente a Deus, ela não desistiu diante da infertilidade. Seu coração era cheio de esperança e recebeu a promessa divina. 2 nações estão em seu ventre, 2 povos nascem de suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais jovem. Gênesis 2, 5 e 23. Embora fosse uma mulher piedosa e temente a Deus, assim como todos os seus filhos, precisava enfrentar conflitos internos e externos. Era falha e suscetível ao erro. Quando a família foi formada, Esaú se tornou o favorito de Isaque, já que caçava e isso agradava seu pai, pois levava comida para a família. Jacó, que era mais pacato e ficava mais em casa, era o preferido de Rebeca. Esses conflitos geraram muitos problemas entre eles. Na tentativa de que a profecia divina se cumprisse, ela interviu para que Jacó, o mais jovem, recebesse a bênção da primogenitura de seu pai. Ela escolheu um caminho que, à primeira vista, poderia ser interpretado como uma trapaça. Quando Isaque estava velho e cego,
ele chamou Esaú para dar a bênção. O filho mais velho tinha saído para caçar e Rebeca chamou Jacó para tomar a bênção. Ela preparou comida para Isaque, vestiu Jacó com as roupas de seu irmão e colocou peles de cabrito em seus braços para se parecer com Esaú, que era peludo. Gênesis 2:7 e 15-17. O pai foi então enganado e Jacó recebeu a bênção da primogenitura. Esaú havia nascido antes de Jacó e era ele quem tinha direito à primogenitura, que significa principalmente ser o responsável pela linhagem da família. O engano teve consequências profundas e a separou do filho amado, que teve que ir para longe. Rebeca, ao perceber a ira de Esaú e seu desejo de vingança contra Jacó, agiu com sabedoria. Ela sugeriu a Isaque que Jacó estava pronto para encontrar uma esposa e propôs a ideia de enviá-lo à sua terra natal em busca de uma mulher entre seus parentes. Gênesis 2:7 e 46. Embora tenha salvado a vida de Jacó, enfrentou a amarga consequência de nunca mais vê-lo. A conduta teve como resultado a perda da companhia de seu filho favorito na velhice. No entanto, ao final, a intervenção divina transformou essa situação em uma bênção para Jacó, que, apesar das circunstâncias, tornou-se o patriarca das 12 tribos de Israel. Essa história mostra que é preciso compreender que muitas vezes a vontade divina se manifesta de maneiras inesperadas, até mesmo por meio de falhas e fraquezas, e traz lições de fé e humildade. Afinal, a vida cristã não está isenta de desafios. Porém, é a maneira como esses desafios são enfrentados que define o que fica para a eternidade. É preciso confiar sempre no tempo divino para encontrar a redenção. Rebeca, no Novo Testamento. No Novo Testamento, há uma referência a Rebeca em Romanos 9:10-12. O apóstolo Paulo faz menção a profecias que Rebeca recebeu antes do nascimento de Esaú e Jacó. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Romanos 9:10-12. A vida de Rebeca na Bíblia nos ensina várias lições importantes. Ela nos mostra como confiar e ter fé em Deus quando foi escolhida para casar com Isaque. Rebeca obedeceu a Deus e deixou sua família para seguir o plano que ele tinha para ela. Ela também nos ensina sobre generosidade, já que ofereceu água ao servo de Abraão sem esperar nada em troca, mostrando bondade. Rebeca teve coragem de tomar decisões difíceis, como quando ajudou Jacó a receber a bênção de Isaque, acreditando que era parte do plano de Deus. Sua história também nos ensina sobre obediência e como, mesmo com falhas, Deus usa nossas escolhas para cumprir seus propósitos. A vida de Rebeca é um exemplo de fé, coragem e confiança em Deus. Período histórico aproximado. Rebeca viveu por volta de 2000 a.C., durante o período dos patriarcas, uma época em que as famílias eram nômades e a cultura estava fortemente baseada na tradição oral e nas alianças familiares. Localização geográfica. Rebeca nasceu em Padã Arã, na Mesopotâmia, atual Síria, e depois se mudou para Canaã, onde viveu com Isaque. Origem
e genealogia. Rebeca era filha de Betuel e irmã de Labão. Ela pertencia à mesma linhagem de Abraão, tornando-se parte da promessa divina ao casar-se com Isaque. Tempo de vida. A Bíblia não menciona diretamente a idade de Rebeca quando morreu, mas sua história é registrada ao longo de várias décadas. Papel desempenhado na história bíblica. Rebeca desempenhou um papel fundamental na continuidade da aliança de Deus com Abraão. Ela foi escolhida para ser esposa de Isaque e mais tarde influenciou a sucessão da bênção patriarcal ao ajudar Jacó a receber a primogenitura no lugar de Esaú. Principais acontecimentos envolvendo o personagem. Foi escolhida como esposa de Isaque através da providência divina. Deixou sua terra natal e aceitou seguir um chamado sem hesitação. Recebeu uma revelação de Deus sobre seus filhos, gêmeos e seu destino. Demonstrou favoritismo por Jacó e ajudou a enganar Isaque para receber a bênção da primogenitura. Enviou Jacó para a casa de seu irmão Labão para protegê-lo da ira de Esaú. Qualidades. Características marcantes. Rebeca era uma mulher de iniciativa, fé e generosidade. Seu caráter forte e decidido a fez se destacar na narrativa bíblica. Virtudes e feitos notáveis. Fé e disposição para obedecer, aceitou casar-se com Isaque sem hesitação, confiando na orientação divina. Gênesis 2, 4 e 58. Hospitalidade e generosidade. Demonstrou bondade ao oferecer água não apenas para o servo de Abraão, mas também para seus camelos. Gênesis 2, 4 e 18 a 20. Inteligência e estratégia, menos entendeu o plano de Deus para Jacó e tomou medidas para garantir seu cumprimento. Como essas qualidades a destacam na Bíblia. A prontidão de Rebeca em responder ao chamado de Deus a coloca entre as mulheres notáveis da Bíblia. Sua fé e generosidade são exemplos de um coração disposto a servir. Falhas e fraquezas. Momentos de erro, fraqueza ou falha. Apesar de sua fé e coragem, Rebeca cometeu erros significativos, especialmente no trato com seus filhos. Favoritismo por Jacó. Escolheu um filho em detrimento do outro, causando divisão na família, engano contra Esaú e Isaque. Planejou e ajudou Jacó a enganar seu pai para receber a bênção da primogenitura, consequências de suas ações. O favoritismo gerou ódio entre Jacó e Esaú, levando à separação dos irmãos por muitos anos. O engano trouxe dor à família e Rebeca nunca mais viu Jacó após enviá-lo para a casa de Labão. A desconfiança criada no casamento de Isaque e Rebeca pode ter enfraquecido sua relação, como ela lidou com desafios e adversidades. Rebeca tomou decisões baseadas em sua compreensão da vontade de Deus, mas, ao usar métodos enganosos, causou consequências dolorosas. Sua história nos ensina que, mesmo tendo boas intenções, devemos confiar nos planos de Deus sem recorrer a meios questionáveis. Lições que podemos aprender, aplicações práticas para os dias de hoje. Confiança no plano de Deus, assim como Rebeca, devemos confiar que Deus cumprirá suas promessas sem precisar de nossa interferência enganosa. Cuidado com o favoritismo. Pais devem tratar seus filhos com justiça para evitar conflitos e divisões. Decisões precipitadas podem ter consequências duradouras
mesmo boas intenções, podem gerar problemas quando os métodos utilizados não são corretos. O que sua vida nos ensina sobre Deus, fé, obediência, etc. A história de Rebeca mostra que Deus tem um plano soberano, mas que nossas escolhas impactam as pessoas ao nosso redor. Precisamos buscar sabedoria para agir da maneira certa e confiar no tempo do Senhor. Reflexão sobre o impacto desse personagem na fé cristã. Rebeca é um exemplo de fé, coragem e hospitalidade, mas também um alerta sobre os perigos do engano e do favoritismo. Sua história nos ensina a buscar a vontade de Deus de forma íntegra. Conclusão: a vida de Rebeca é um testemunho poderoso de fé e confiança no chamado de Deus, mas também um lembrete de como nossas escolhas podem trazer consequências inesperadas. Seu desejo de ver o plano divino se cumprir levou-a a tomar decisões precipitadas, gerando conflitos familiares. Seu legado nos ensina que devemos confiar em Deus e agir com sabedoria, sem recorrer a métodos enganosos. Que possamos aprender com seus acertos e erros, buscando sempre obedecer a Deus com um coração íntegro. Você já refletiu sobre como pode aplicar essas lições na sua própria vida? Como você pode confiar mais no plano de Deus sem tentar interferir de maneira errada? Que a história de Rebeca inspire você a seguir a vontade do Senhor com fé e paciência. Chegamos ao final de mais um vídeo e quero agradecer demais pela sua companhia até aqui. Sabe, cada minuto que você dedica assistindo este conteúdo significa muito para mim e para o crescimento deste canal. Se você curtiu o que viu hoje, não esquece de deixar aquele like especial. É rapidinho e faz toda a diferença. O algoritmo do YouTube adora essa interação e ajuda mais pessoas a descobrirem nosso conteúdo. Aliás, falando em ajudar, que tal compartilhar este vídeo com aquele amigo ou amiga que você sabe que também ia curtir? Às vezes, um simples compartilhamento pode fazer o dia de alguém muito melhor. E sabe o que mais me deixaria super feliz? Ver seus comentários logo aqui embaixo. Me conta o que você achou, suas experiências, suas dúvidas. Adoro ler cada comentário e responder vocês. É assim que nossa comunidade cresce mais forte e unida. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. É só clicar naquele botão vermelho de inscrição e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de todo o conteúdo novo que posto por aqui. Lembra que toda semana tem conteúdo novo por aqui, sempre pensando em trazer o melhor para você. Por isso, não deixa de voltar. Viu? Muito obrigado mesmo por todo apoio. É por causa de pessoas incríveis como você que continuo fazendo o que amo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! E não esquece, deixa aquele like especial, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Tchau, tchau. Parou.